Oi, gente, e aí? Vamos dar continuidade ao nosso diorama do Coragem? Pois é, vocês viram que no primeiro vídeo a gente falou um monte, né? Na introdução, por causa da pesquisa, que ela é muito importante. A gente precisa ver cada passozinho e já se preparar para poder fazer a nossa casinha. Já falei para vocês alguns dos materiais que a gente vai usar hoje, certo? E vocês vão ver aí no videozinho que eu separei, deixei uma parte passando o vídeo e na outra eu deixei escrito algumas coisinhas aí para vocês, tá bom? E vamos lá, agora é só a gente seguir o caminho do diorama. A gente começou na pesquisa e já vai agora direto para a parte de estrutura e começar já um pouquinho da textura, tá? A textura a gente vai acabar fazendo ela em duas partes diferentes, em dois vídeos diferentes, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Bora! A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é limpar a minha casinha, porque às vezes o MDF vem um pouquinho com pó. Tá, então eu vou limpar ela primeiro usando uma camiseta velha, ó, gente. Camisetas velhas são perfeitas pra arte. Eu vou usar ela pra limpar, tá? Então eu vou tirar um pouco a poeirinha do MDF pra não atrapalhar na hora que a gente for passar a nossa tinta, tá bom? Umas partes bem delicadas, né? Pra preparar, gente, eu vou usar a goma laca, tá vendo? Tem só um pouquinho a minha aqui. E a goma laca, gente, ela é solúvel em álcool, tá? Esse aqui meu é álcool desses que a gente usa em casa mesmo. E eu uso ele aqui nesse potinho. E pra passar, eu uso esse aqui, ó. Aquele pincel mais duro, certo? Hiper dura, gente, ó. Ó, não amassa, tá vendo, ó? Tá super dura, o máximo que ela amassa é isso aqui. Porque eu só uso ela pra passar a goma laca. Mas você vai ver que quando eu colocar ela aqui no álcool... Peraí que eu vou abrir meu potinho, gente. Ó, vou pôr aqui no álcool, tá bom? Vou apertar ele aqui pra poder entrar nas cerdas. E aí vocês vão ver que ele vai ficar mais molinho, tá? Então, peraí, ó, já dá pra... Já tá bem mais molinho, gente, é sério. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou pôr aqui na casa pra você ver, ó. Ó, agora como ele deita, tá vendo? Ó, ela espalha bem fácil, tá vendo, ó? Eu enchi o meu pincel e agora eu vou passar ele aqui, ó, tá? Ela é rápida. Daqui, sei lá, 1 hora já vai estar seco, tá? Aí se você quiser lixar a sua peça, a gente lixa depois que passa a base de goma laca. Tá bom? Aqui tá com a goma laca e aqui tá sem. Eu não sei se vai dar pra perceber, gente, a diferença. Ela fica um brilhozinho, tá vendo, ó? Agora eu vou passar na casinha inteira. Quando a gente tá fazendo as aulas no YouTube, parece que as coisas são feitas tudo assim, né? Parte por parte. Mas na verdade as coisas não acontecem assim, elas acontecem ao mesmo tempo. Então vocês viram aí que eu pintei a casinha. Quando eu deixei a casinha de lado, eu fui pra parte da base. Falei, agora eu vou fazer a base do cenário. Então eu comecei a fazer essa parte do isopor, tá? Então sempre, todas as vezes, a gente vai fazendo uma parte junto da outra. Então a gente nunca fica tipo, ah, faço uma parte, agora eu paro e fico parada. Não, a gente vai sempre juntando as partes, né? Então, por exemplo, eu poderia agora fazer, mesmo agora nesse momento que a gente tá fazendo a estrutura, eu poderia já começar a fazer as miniaturas de decoração para colocar no nosso cenário, certo? Então, porque elas vão ter que secar, vai ter outro processo. Então a gente já consegue fazer várias partezinhas ao mesmo tempo. Por isso que aqueles desenhos deles se entrelaçando que eu coloquei pra vocês verem. Agora, a base do cenário vai depender de onde você vai colocar ele aí na sua casa. E ela também não é obrigatória, você pode fazer se você quiser. Eu vou usar esse isopor fininho mesmo, vou colocar aqui pra medir na minha estante, porque é assim que eu faço os cenários aqui no cantinho. Eu vou usar uma caneta pra marcar o local pra gente poder cortar essa placa e ela ficar menor e caber aqui na estante. Vocês já devem ter reparado que essa aqui é a estante dos meus cenários, né? Então existe também aqui toda uma estratégia pra
para elaborar os cenários que um dia eu vou fazer um vídeo para contar para vocês. Na hora de cortar é importante lembrar de usar material de proteção. Depois de cortar eu vou lá testar para ver se entra tudo direitinho, se eu não vou precisar ajustar nada. E podem reparar que a maioria dos meus cenários tem o mesmo tamanho. Eu sempre coloco a casinha porque eu quero visualizar ele como que vai ficar pronto na minha cabeça. Como ele vai ficar aqui no meu cantinho, eu também não quero que ele fique tão frágil, então eu preciso deixar essa estrutura mais firme, que ela consiga ali aguentar, né? Ter uma resistência para caso eu precise mudar de um lado para o outro, né? Então a gente vai colocar textura nessa peça. Quando a gente bota uma textura no isopor, a gente deixa ele mais firme. Isso também acontece com outras estruturas, então tipo, quem vai usar papelão, você coloca outros materiais junto do papelão, seja papel como textura ou EVA, vai deixar ele com um pouco mais de firmeza e evitar que ele se quebre ou se parta ou se dobre muito fácil. Então é o que a gente vai fazer aqui nessa parte também do isopor. Nós já estamos nessa fase aqui. Nós vamos aplicar uma base no nosso isopor, que ela já vai funcionar como uma textura. E eu já usei essa textura aqui muitas vezes, misturando a cola PVA da Tec Bond com água e corante. E com certeza a gente vai ter que fazer mais de uma vez, tá bom? Porque a nossa base é muito grande. E uma parte que muita gente fica na dúvida é quanto de água a pessoa vai colocar. E a água aqui, ela vai funcionar para diluir um pouquinho a nossa cola, para ela espalhar melhor e também ficar mais fácil da areia se colar. Mas de qualquer forma é um pouco pessoal, depende do como a pessoa gosta de trabalhar e também depende da função que você vai dar para essa cola. Para essa função que a gente vai fazer, eu gosto desse ponto aqui, que eu acredito ser um meio termo. Acho que eu usei assim uns 30% de água só. E eu vou adicionar corante também. O corante, gente, vai dar uma base de cor para a cola e isso ajuda muito mesmo, porque já dá uma adiantada para nossa pintura. Eu usei o corante marrom porque a base já tem esse tom de cor, mas opte sempre pelas cores mais escuras. E nós vamos passar em todo o nosso isopor. E eu peguei ele aqui para tentar mostrar para vocês como ele fica frágil usando assim, só sem a textura. E quando estiver pronto eu vou comparar para vocês verem. Agora a gente vai passar no isopor com um pincel que pode ser de cerda dura mesmo. Se você achar que tá muito difícil de passar, então você bota mais água. Agora eu vou iniciar a aplicação da areia. E eu vou usar 2 grãos, um mais fino e um pouco mais grosso. E eu vou aplicar em toda a nossa base, revezando um pouquinho entre os grãos. Então eu aplico tanto o fino quanto o grosso. Eu sempre tenho comigo uma tampa de caixa para eu poder ficar tirando os grãos que não se prendem, olha só. E depois de preencher toda a base, a gente vai precisar guardar a secagem, que às vezes demora, vai depender do clima da sua região. Estando seco, a gente vai fazer uma outra técnica. Repare agora que a mistura tá bem líquida. É a mesma mistura, só que ela tem mais água, tá mais fluida. O que a gente tá fazendo aqui é fixar a areia que a gente colocou, para evitar que ela saia durante a manipulação do diorama. E para isso eu uso um spray de álcool, que pode ser aplicado antes de você pingar a cola, ou também depois. Eu uso das duas maneiras, que ele vai te ajudar a espalhar melhor essa mistura de cola por baixo da textura. Essa é uma das possibilidades que a gente usa para fixar a textura que a gente está usando, principalmente se você quer manter o aspecto da areia que você colocou, que você usou. Aqui eu tô repetindo o processo para mostrar para vocês. Eu apliquei o spray e depois eu coloco os pinguinhos de tinta. Se você perceber que os pingos estão ficando muito concentrados, é só você colocar um pouco mais de água na sua mistura. Mas, após aplicar o pinguinho e você aplicar o álcool, espere um pouquinho para ver, ele vai acabar se espalhando. Olha como esse lado já espalhou e esse ainda não. Às vezes um pouquinho de álcool vai acelerar esse processo. Depois de fazer na placa inteira, você vai ter que esperar a secagem. Aqui já faz 24 horas, ó. Não tá caindo. Eu também fiz o teste, passei o dedo para ver se está saindo, ó, e ele fixou bem. Nesse tipo de técnica, gente, que a gente fez agora, é ideal para quando você já preparou o isopor por baixo, você quer deixar ele com aquele aspecto, com aquela cara daquela areia que a gente colocou, então você não vai pintar por cima da areia, tá? Então, geralmente a gente usa quando quer fazer terrenos de terra, terrenos mesmo de areia, mas para deixar com aquela cara da areia mesmo, tá? O que a gente vai fazer aqui é pintar a areia por cima, tá? Então, eu vou fazer outra parte de aplicação de cola. Vai ser a minha primeira camada de pintura, só que usando a cola, porque eu quero que fique bem rígido,
tá? Que fique bem dura essa areia mesmo, porque depois eu vou pintar em cima dela e fazer técnicas de pintura por cima. Então é importante que ela fique bem fixa mesmo para eu poder passar o pincel por cima dela depois, certo? Então, acho que você reparou que eu usei a tinta aqui no lugar do corante, porque eu já quero que fique uma cor mais forte e menos translúcida. Nesse caso, eu achei que ficou um pouco clara a minha tinta, então eu vou escurecer ela com o corante da Tech Bond. Coloquei mesmo os pingos da tinta marrom, mas se você não tiver, pode ser o preto e vai deixar mais escuro. Agora, quero que você repare na maneira que a gente coloca essa tinta. Você pode perceber que eu não tô raspando o pincel, eu só tô colocando a tinta por cima ali. E mesmo que dê diferentes tonalidades, porque a gente tem um diorama muito grande, a gente tem que aplicar a tinta várias vezes, não tem problema. A gente pode corrigir isso na pintura, mas eu particularmente gosto de deixar com tonalidades diferentes, porque a gente não tem um mundo com uma única cor. Aqui, bem de pertinho, para você ver a consistência, eu também deixo mais ou menos no médio. Eu não deixo tão fluido, porque às vezes, quando fica muito fluido, além de demorar mais para secar, também pode acabar tirando a areia que tá por baixo, porque tá muito aguada. Eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho, eu vou dizer aqui pra vocês, eu fiz aquela misturinha umas 3 vezes pra poder acabar o diorama, eu até tirei foto em cada uma delas pra vocês verem mais ou menos o quanto que cada uma delas pintou. E aqui a terceira misturinha consegui terminar, deixei assim mesmo e esperei um dia até a secagem. Agora olha só como ela ficou seca, se você quiser parar por aqui, já tá bom até, não tá com um bom aspecto, mas a gente vai dar camadas de pintura porque o nosso estilo é mais do cartoon, então a gente gosta daquele bem colorido, né? Reparem que eu deixei naquela primeira camada que eu não usei o corante e ficou bem mais clarinho, né? E lembrando, comparando só com o isopor, esse aqui tá bem mais rígido, bem mais firme. E eu também passei a mão por cima pra testar, pra ver se estava bem grudadinha a areia, e ela está bem grudadinha. E o meu faniquito, ele é muito grande, então eu sempre vou lá testar pra tirar uma fotinho e ver como que tá ficando a cada etapa do processo. Então eu vou pôr a base ali embaixo da casinha antes de passar para as próximas etapas. Olha só como já está ficando o nosso cenário. Gente, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? As próximas etapas agora a gente vai entrar na pintura e também já vai ter textura embutida nessa pintura. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que vai ter vídeos extras nesses vídeos curtos, que são ali que eu coloco aquelas diquinhas, alguma informaçãozinha que eu quero deixar mais concentrada, tá bom? Então fica de olho nos shorts, nos vídeos curtos, nas outras redes sociais, que eu sempre vou deixar informação ali que pode complementar, tá certo? Então até o próximo vídeo, espero vocês pra gente começar a pintura da casinha. Beijo!